Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 10 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. Olha, estamos quase terminando esse trimestre. Falta apenas 2 lições para nós encerrarmos esse trimestre. Eu já quero agradecer você, muito obrigado a você que esteve conosco durante todo esse trimestre, para juntos aprendermos um pouquinho mais na palavra do Senhor Jesus. E aproveitando esse preâmbulo, antes de nós entrarmos na lição, eu gostaria de pedir para que você deixasse o seu joinha. Clique aí no botão. Quando você clica deixando o seu joinha, quando você se inscreve no canal, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Então ele distribui para mais pessoas. Então, deixe o seu joinha, comente, se inscreva no canal se não é inscrito e vamos juntos aprender um pouquinho mais na palavra do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. A manifestação pública do servo em Jerusalém. Aqui nós vemos o Senhor Jesus se apresentando no Evangelho de Marcos como servo, aquele que deixou a sua glória, aquele que deixou o seu trono de glória. É literalmente o Criador se tornando criatura, descendo ao nível de criatura para nos mostrar que o propósito maior é servir, não ser servido. Texto áureo: bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Marcos 11:10. Quando as pessoas clamavam, dirigiam ao Senhor Jesus como filho de Davi, como descendente de Davi, nós precisamos lembrar da promessa que Deus fez ao rei Davi, logo quase no finalzinho do seu reinado, no momento em que Deus deu paz a Davi. A Bíblia fala lá em 2 Samuel 7,16 que Deus entregou paz a Davi. Todos os seus inimigos que estavam ali ao redor, onde estava o seu palácio, havia paz. Deus tinha dado um período de paz a Davi. Então, nesse momento de paz, de tranquilidade, que Davi literalmente estava desfrutando do seu reino, então ele se vê morando em um palácio de cedros, em um palácio, na Bíblia vai falar cedros, mas ele desfrutando das belezas, das dádivas em que o palácio oferecia, e ele não se sentiu digno de usufruir isso, tendo em vista que não havia uma habitação para Deus. Então ele falou em seu coração, na verdade ele chama o profeta Natã e diz: não é justo que eu viva em palácio e o nosso Deus ainda não tem uma casa, não tem um templo para ele morar. Então o profeta Natã diz: faz tudo o que está no seu coração. Então, a partir desse momento, Davi coloca no seu coração o desejo de construir uma casa, de construir um templo para Deus. Depois os irmãos lêem a história lá em 2 Samuel, no capítulo 7. É muito bonita essa passagem. E então, em sonho, depois que Davi coloca no seu coração o desejo de construir um templo para Deus, Deus vem em sonho e fala para ele: olha, eu nunca te pedi, eu sempre vivi no tabernáculo, sempre vivi em tendas, nunca te pedi nenhuma casa, nunca te pedi nem um templo, mas pelo fato de você ter colocado esse desejo no seu coração, e claro, Deus vendo que é um desejo puro, sem segundas intenções, Deus faz a promessa a Davi: Davi, o trono nunca se apartará da sua casa, será um trono perpétuo, será um trono para sempre, a sua casa estará sob o trono em Israel. Por isso que quando as pessoas se dirigiam a Jesus, principalmente aquele cego, quando fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando as pessoas começam a clamar: Hosana nas alturas, o nosso pai Davi se dirigindo a Jesus, está reconhecendo que realmente o Senhor Jesus é um descendente de Davi
e que a promessa que havia feito sobre Davi estava se cumprindo nos dias de Jesus. E o interessante é que essa promessa em que o trono nunca sairia da descendência de Davi, Deus entregou para ele a partir do momento que ele quis ofertar a Deus, a partir do momento que ele quis entregar algo a Deus. Literalmente, Davi oferecendo algo a Deus e Deus já logo retribuindo quando viu que havia sinceridade em seu coração. Verdade aplicada. Como nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos estar alertas para não nos desviarmos do plano de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, plano, quando nós falamos de plano, nós pensamos em propósito. E há duas diferenças entre propósito e proposta. Geralmente o propósito ele vem agregado de valores. Já a proposta vem agregada de preço. Você faz uma proposta mediante a um preço. Você aceita uma proposta mediante a um preço. Agora já o propósito ele vem seguindo de valores. Deus ele apresenta um propósito para a sua vida, um propósito para a nossa vida. E nesse propósito, quando nós andamos no propósito, quando nós decidimos seguir o propósito, permitimos que o nosso Deus nos guie para o propósito, esse propósito vai agregar na nossa vida valores. Agora, cuidado, meus irmãos, com as propostas para poder te tirar do propósito. Geralmente, o propósito você não vê o preço, o lucro, aquilo que vai agregar na sua vida no momento. Já a proposta, ela imediatamente já faz referência, já vem junto com aquilo que pode agregar na sua vida no momento. O preço, o valor. Propósito não tem preço, meu irmão. Propósito tem valor. O que Deus tem para a sua vida é um propósito. Não troque o seu propósito por uma proposta. Mesmo que aos seus olhos essa proposta seja boa, vai solucionar alguns problemas, vai apagar alguns incêndios. Não. Fique firme no propósito. Porque o propósito de Deus, ele permanece. A proposta acaba. O preço acaba, mas os valores permanecem. Tópico 1. Um evento que entraria para a história. Tópico 1. Um evento que entraria para a história. Junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 de seus discípulos até uma aldeia que estava em frente a eles. E disse que, ao entrarem na cidade, encontraria preso um jumentinho, ao qual não havia sido montado por ninguém. Eu vou comentar aqui agora o tópico número 1. 1.2, 1.3 vai se tratar todo do mesmo assunto, então não vou entrar aqui em detalhes. Vou falar do tópico número 1. Um evento que entraria para a história. Jesus manda que buscasse um jumentinho, filho de uma jumenta. Isso está escrito, essa profecia, ela foi dita por Zacarias, lá no capítulo 9 e o verso 9. Que o Salvador viria montado sobre um jumento, filho de uma jumentinha, iria entrar por Jerusalém. Muito bem. O jumentinho, naquela época, era um animal comum. Era um animal de transporte, era um animal de carga, era comum naquela época. O que não era comum ver-se alguém montado em um cavalo, desde que não fosse um soldado romano. Então, o jumentinho era um animal de transporte comum naquela época. Quando o Senhor Jesus entra montado em um jumentinho, ele traz a imagem de humildade, ele traz a imagem de aceitação pelo povo, ele não vem literalmente apresentando a imagem de servo, apresentando uma imagem comum, que não fazia diferença. A intenção de Jesus não era se sobressair à multidão, a intenção de Jesus não era ser colocado em um pedestal.
não era estar acima das pessoas. A intenção de Jesus a entrar ali em Jerusalém, na entrada triunfal, não era para que as pessoas olhassem para ele de baixo para cima, mas é que olhassem Jesus, sendo Deus, se colocando em uma posição de igualdade. Antigamente, era-se de costume dos reis, quando conquistavam algum território, se o rei viesse em paz, então ele entrava na cidade conquistada, no reino conquistado, montado em um cavalo branco. Então não era necessário ele entrar falando: olha, eu vim em paz, eu vou trazer paz para a cidade, eu não quero guerra, eu não vou tirar vocês das suas casas, não vou aumentar os impostos, não vou colocar um jugo. A mensagem que o rei trazia quando ele entrava em um local que era conquistado por ele, em uma província, em um reino, uma cidade, se ele viesse em um cavalo branco, ele mostrava para todos aqueles que estavam ali, os conquistados, que eles estavam em paz, que ele ia manter a paz sobre aquele lugar, que estava tudo tranquilo, para o povo não se preocupar. Se ele viesse montado em um cavalo preto, então ele estava dizendo para o povo: olha, se prepare porque eu vim trazer guerra, eu não quero paz com vocês, vou aumentar os impostos, vou colocar um jugo sobre a nação, vou complicar a vida de vocês, estou em guerra, não estou em paz. Então essa era a mensagem que os reis traziam ao entrar em algum lugar. Se Jesus estivesse vindo montado em um cavalo, ele ia mostrar para os romanos que o reino dele era um reino local. Ele ia mostrar para os romanos que ele estava ali realmente implantando o seu reino, como muitos dos judeus acreditavam e como muitos dos romanos acreditavam. Porque as pessoas diziam: esse é o Messias, esse é o rei que nós esperávamos, esse é o rei que veio para nos libertar do jugo de Roma. Então, a mensagem que Jesus iria passar era uma mensagem de guerra. Por isso, ele escolhe entrar montado em um jumentinho. Os romanos, quando viram uma pessoa montada em um jumentinho, era só mais um. Não estava apresentando nenhum risco para Roma, não estava apresentando nenhuma proposta, uma proposta tanto ofensiva como defensiva para Roma. Porque para todos ali era só mais um montado em um jumentinho. Nosso Deus é inteligente. Nosso Deus, ele não veio para criar situações que é desnecessário. Ele não veio para se sobressair. Ele veio na posição de servo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 2. É chegado o grande momento. O servo entra na cidade santa. Ele não chegou montado num cavalo branco ou escoltado de diligências reais. Jesus entrou montado em um jumentinho, como podemos ver. E o mais interessante, quando a multidão gritava: Hosana, 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 estava dizendo: salva-nos, salva-nos. O significado da palavra Hosana é salva-nos, liberte-nos. E então Jesus entra em Jerusalém, é aclamado pelas pessoas, a multidão. E o interessante é que a mesma multidão que clama Hosana em uma semana, na semana seguinte é a multidão que está gritando: crucifica-o, crucifica-o, liberta Barrabás e condena o Senhor Jesus. Muito cuidado, meus irmãos, com as vozes da multidão. Muito cuidado com as vozes das pessoas. Nem sempre aqueles que estão te aplaudindo hoje é os que irão te aplaudir amanhã. Nem sempre aqueles que estão te prestigiando hoje irão te prestigiar amanhã. A importância de você permanecer naquilo que o Senhor Jesus falou e colocou na sua vida. E logo então ele desce para Betânia. Betânia é o local onde estava o seu amigo ali, Lázaro.
onde residia Lázaro, a qual foi morto, e depois o Senhor Jesus o traz da sepultura. E no tópico 2.3 vai falar da lição da figueira infrutífera. Eu já comentei sobre essa lição, a qual o Senhor Jesus libera um juízo sobre esta figueira. Ela estava fazendo um anúncio. Ela estava dizendo que possuía fruto através das suas folhas. Na região, a figueira, o comum dela é primeiro brotar o fruto para depois nascer as folhas. E essa figueira estava fazendo ao contrário. Ela estava primeiro brotando as folhas, anunciando que tinha fruto e não possuía fruto nenhum. Estava fazendo uma falsa propaganda, uma fake news, uma propaganda enganosa. Ela estava dizendo que possuía algo que não tinha. Por isso o Senhor Jesus proferiu um juízo duro, severo, contra aquela figueira. E no outro dia, quando os discípulos passaram por ali, viu que a figueira estava seca, e todos os irmãos conhecem a história. Tópico número 3, o zelo do servo pelo templo. Conforme observado, Jesus começou a afugentar os que vendiam e compravam no templo. É mister notar que ele derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. As pessoas, todos vinham para o templo oferecer sacrifício. O comum, o que era para ser feito era, a pessoa pegava o seu sacrifício, o animal que iria sacrificar, ou uma ovelha, ou um animal bovino, ou então uma pombinha, trazia de casa aquele animal e oferecia em sacrifício a Deus. Esse era o costume. Mas como alguns judeus vinham de longe, não dava para trazer os animais. Então, o que alguns religiosos ali da época viram? Uma oportunidade de negócio. Já que não tinha condição deles trazerem o seu animal para oferecer em sacrifício, então eles vendiam no templo o animal que era para ser oferecido em sacrifício. E muitos viam, muitos estrangeiros, muitos judeus que moravam fora ali daquela região de Jerusalém. Então eles traziam moedas, a qual nessa moeda tinha figura dos deuses da região a qual eles residiam. Muitos judeus que moravam na Grécia, Etiópia, e nessas moedas tinha figuras, imagens de seus deuses. Então percebe, um dos motivos que levou o Senhor Jesus a entrar ali no templo e destruir todos os cambistas, acabar com aquele negócio. Porque além de não estarem oferecendo um sacrifício fiel, um sacrifício verdadeiro, estava oferecendo um sacrifício comprado, e comprado com moedas que estavam esculpidas, rostos de outros deuses, imagens de outros deuses. Esse foi o motivo que o Senhor Jesus destruiu todo aquele comércio que estava acontecendo ali no templo. Por quê? O sacrifício tem que ser verdadeiro, tem que ser fiel, tem que ser ali realmente com fidelidade. Não adianta você oferecer sacrifício a Deus com imagens esculpidas de outros deuses. Você tem que oferecer o sacrifício a Deus verdadeiro, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. No tópico ponto 3 vai falar assim, um lugar que deveria ser de intimidade com Deus. O profeta messiânico Isaías havia profetizado de que a casa de Deus deveria ser conhecida como casa de oração. Percebe que mudou o propósito. Sempre quando muda o propósito do templo, o Senhor Jesus vem e faz um reviravolta. Ele vem e acaba com tudo que está acontecendo ali para que volte novamente ao propósito. O propósito do templo sempre foi ser chamado de casa de oração, casa de intimidade, casa de diálogo com Deus, lugar de intimidade com Deus. O propósito nunca foi o comércio, o propósito nunca foi a autoexaltação, o propósito nunca foi a divindade humana. Não, o propósito sempre foi de conversar com Deus, de intimidade, de diálogo, casa de oração. Conclusão, numa narrativa consciente, Jesus formou com clareza a ideia de que precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente que o templo possui para a oração e a adoração ao Pai Eterno. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.